Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje temos um sol nos aquecendo, mas também estamos ouvindo o som do vento, né? Um vento bem forte, trazendo o frio do inverno sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui aprendendo então com o inverno na vinha do nosso Pai. E é tão importante a gente compreender, né, essas mensagens que Jesus nos ensina e também toda a palavra de Deus nos ensina. Então, são essas árvores, a amendoeira, né, a videira, a oliveira, elas têm ensinos tão preciosos que a palavra de Deus nos traz. E nós estamos estudando sobre a videira, né, na vinha do nosso Pai. Uma coisa que nós precisamos saber sobre a videira é que quanto mais frio, melhor, né? Nós estamos vivendo a estação do inverno e estamos então comparando o inverno na vinha com os invernos espirituais que acontecem também nas nossas vidas, né? Designados como varas, como ramos. Salmo 46:10 nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, esse aquietai-vos, na verdade, é um princípio e é um chamado de Deus para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faz parte da obra de Deus em nossa vida estarmos em tempo de descanso, de quietude, de solitude. Faz parte, então, do processo de Deus na nossa vida. Nós vemos, então, como é importante essa questão. Para a vinha, a estação do inverno é uma estação de descanso. O verão foi a estação da guerra, das batalhas, para proteger os frutos das forças inimigas. A primavera foi o tempo vigoroso de colheita e também de comemoração. Agora, o frio do inverno alivia as videiras em sossego, mas um sossego muito necessário. Deus faz o mesmo conosco, mas não porque ele se torne frio e não receptivo, muito pelo contrário. É durante esta estação de repouso e recomposição que Deus se aproxima mais de nós, colocando como maior prioridade o nosso relacionamento consigo e também com o seu filho. Existem duas maneiras pelas quais Deus nos conduz no inverno. Uma delas é circunstancial, quando os adornos externos de nossa vida espiritual se tornam menos eficazes. A segunda seria por chamada, onde Deus nos dirige a deixar as coisas de lado e nos concentrarmos por determinado período de tempo no nosso relacionamento com Ele. Ambas sinalizam, então, o final de uma estação de frutificação com a finalidade de nos preparar para uma próxima estação. Existem muitos exemplos de tais estações nas Escrituras. O tempo, por exemplo, que Moisés passou no outro lado do deserto mudou de um príncipe da corte de Faraó para um embaixador e mensageiro de Deus. Os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto, um período de inverno em que Deus tinha um objetivo: preparar um povo que pudesse ocupar então a terra prometida e ser frutífero. Jesus, ele retirou-se para o deserto após o seu batismo. E ali Deus o preparou para o seu ministério público. Não sabemos o que aconteceu no deserto, mas porém o apóstolo Lucas conta que Jesus saiu dali cheio do Espírito Santo e retornou no poder do Espírito. Jesus repetiu momentos similares quando ele se retirava na presença das multidões e ia para lugares solitários com a finalidade de orar.
Devido a esses exemplos, costuma se referir então à estação do inverno como uma experiência de deserto. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? Estou vivendo em um deserto. Essa designação ela é aceitável, se por deserto nós estejamos nos referindo a um período de tempo em que Deus nos chama a uma estação, em que nos dediquemos a nossa atenção fora das ocupações que nos prendem. Porém, já ouvi muitas pessoas definirem o deserto como uma ocasião em que Deus retira de nós a sua presença para aprofundar a nossa fé. As Escrituras não sugerem esta ideia de nenhuma forma em suas passagens. Deus deseja aumentar a nossa dependência dele e não nos ensinar como viver sem ele. Quando os padrões antigos se tornam sem vida, então ele acena para nós, convidando-nos a um frescor de uma nova descoberta a respeito do seu amor. O restante do inverno não é o resultado de uma destruição. A videira não está desperdiçando a sua frutificação, nem suas varas e nem seus ramos, quando precisa passar por um período de deserto. Pelo contrário, ela possui mais reservas de forças no final do outono do que em qualquer outra ocasião do ano. Na vinha do nosso Pai, se o outono fosse particularmente seco, ele ofereceria aos campos uma irrigação final. Isaías, capítulo 32, versículos 16 a 18, diz assim: E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Este fato ele nos assegura que a dormência, o silêncio faz parte do ciclo do crescimento normal e não o resultado da falta de cuidado ou da fome. A falta de cuidado do agricultor, não. Uma vinha saudável, ela precisa descansar, enquanto que uma vinha faminta definha. É a distinção entre essas duas, embora nem sempre seja evidente no inverno, será óbvia na próxima primavera. Precisamos descansar das nossas obras, para que Deus restaure a força, o poder e a autoridade que Ele nos deu para frutificar na próxima estação. O inverno não é uma destruição, mas é Deus nos levando a um silêncio aonde Ele faz a sua obra mais profunda. Jamais ouvi este fato ser explicado cientificamente, mas todo lavrador sabe, quanto mais frio o inverno, melhor. Melhor será a safra do próximo ano. Invernos brandos levam safras com rendimentos medianos. Parece que quanto mais a seiva é dirigida à videira, mais rico é o seu retorno, a sua frutificação. Isso quer dizer que quanto mais nós permitirmos que Deus nos aquiete, e quanto mais permitirmos que Ele nos coloque nas linhas secundárias, estaremos mais preparados para os dias futuros. Precisamos dar as vindas à quietude, ao descanso, pois somente então seremos capazes de ouvir as profundezas do coração de Deus e encontrar a sua verdadeira direção. Que possamos então aprender com o inverno na videira. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos nossos desertos espirituais também encontramos o nosso Deus trabalhando profundamente em nossas vidas, em nossos corações, para que quando o novo chegue, a nova estação chegue,
nós estejamos também preparados. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 86. Amanhã, 87. Deus te abençoe e até lá.